Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 100, onde vamos estudar. Olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Agora sim, Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 12. É aquele que fala: amai os vossos inimigos. E vamos estudar hoje o item 9, que fala sobre a vingança. Ok? Então vamos entender tudo isso nesse contexto aí direitinho. Tá certo? Muito bem. A nossa página na internet, você já pode ver aqui, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda semana, toda sexta-feira, a gente coloca um novo vídeo. Além do vídeo, a gente coloca o texto do Evangelho, a gente coloca o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, será do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente coloca todo o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar, tudo mastigadinho. A gente coloca o Tira Dúvidas também. E ainda assim, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp para nós. Qual é o WhatsApp? Olha aqui, 21 992475631. Vou repetir: 21 992475631. Seja para tirar dúvidas sobre o Evangelho, às vezes você pode estar querendo conversar também, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar mensagem à vontade. Sérgio, eu posso passar o teu WhatsApp para outras pessoas? Também pode, não tem problema nenhum, tá? A única coisa que eu falo é que nem sempre eu consigo responder na hora. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas 100% das mensagens enviadas são respondidas. Isso é garantido. Tá legal? Bom, ainda assim, se você preferir o bom e velho e-mail, qual é o e-mail? Aqui, amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar também, eu sempre respondo. Se não chegar a resposta, manda de novo. É porque às vezes cai naquela caixa de lixeira, né, de spam, e nem sempre eu consigo visualizar, tá? Mas pode mandar também, sempre é respondido, ok? Bom, para a turma do Facebook, olha aqui o Facebook, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto. Entrando lá, clica em curtir, clica em acompanhar o canal, clica em compartilhar. Vamos nos transformar em instrumento de auxílio, levar essa mensagem, esse conhecimento ao próximo, né? Então, água mole e pedra dura, vamos lá. A gente fazendo a nossa parte, cada um fazendo um pouquinho, a gente vai chegar lá e vamos nos tornando também instrumento, né, de ajuda e de auxílio ao próximo. A gente informa também que esse estudo, ele é transmitido na Rádio Espiritismo, aqui radioespiritismo.com.br. Entrando lá, você pode acompanhar, se não me engano é toda sexta, 9 da noite, tem diversos horários de reprise também, e acompanha a programação da rádio, né? Você pode acompanhar ali direitinho, baixa na Play Store ou na Apple Store, digita lá tudo junto, Rádio Espiritismo, e aí você acompanha. A gente faz aqui um convite também, entrando no site da Rádio Espiritismo, você vai ver ali cursos online. Nós estamos lançando alguns cursos com valores simbólicos, por exemplo, R$35 por mês ou $10 por mês para quem está fora do Brasil. Por quê? Isso nos ajuda a manter o trabalho da rádio, a manter a rádio no ar, a manter a nossa casa espírita funcionando, né? É muito importante. Se alguém não tiver como ajudar, pode fazer os cursos, apenas manda uma mensagem para mim, mas são todos convidados, tá certo? Então, diante disso, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura,
Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados que aqui se fazem presentes, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, onde agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando este ambiente, harmonizando este local, higienizando espiritualmente falando, e que possa o estudo de hoje nos trazer conhecimentos, esclarecimentos, reflexões, de forma que consigamos trabalhar a nossa reforma íntima, as nossas atitudes, pensamentos e ações possam ser transformadas para melhor, tornando-nos assim verdadeiros instrumentos de Deus em nossa jornada, em nossa caminhada. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Bom, feita a prece de abertura, vamos então para a página de preparo, que é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, e foi psicografado pelo Chico Xavier. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso, né? O título é o capítulo 71, cujo título é Sacudir o Pó. Então, vamos compreender aí um pouquinho desse processo, tá bom? Ele começa com uma citação de Jesus que está anotado em Mateus capítulo 10, versículo 14. O que Jesus falou? Ele disse assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Será que Jesus estava falando apenas para a pessoa ter um cuidado com a higiene? Sacudir o pó dos pés? O que será que ele quer dizer sobre isso, né? Eu vou num lugar e falo, e auxilio, e oriento, e me esforço, mas eles não estão nem aí para isso. E muitas vezes podem rir de você, podem debochar de você, podem fazer chacota, enfim. E aí o que ele recomenda? Sacudir o pó dos pés. Deixa para lá, vida que segue. Ainda não está no tempo deles, né? Vamos ver o que o Emmanuel explica. Então ele fala assim: os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. O que é impenitência? Falta de arrependimento. A pessoa não se arrepende. Aqui no nosso estudo, quando tem as palavras difíceis, a gente coloca em parênteses, em vermelho, o significado delas, para poder facilitar. Ok? Então ele fala isso, né? Sacode a poeira. Quando você sai de um lugar que tem rebeldia, impenitência, enfim, as pessoas ainda não conseguem compreender, assimilar. É importante a gente levar em conta que isso não é por maldade necessariamente, mas por ignorância. Ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer. Então acaba reagindo dessa forma, né? Aí ele bota: todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. Então, o que ele fala? Chegou num lugar, o pessoal é rebelde, não quer saber de você,
sacode a poeira das sandálias. Aí o sujeito vai, sacode a poeira da sandália, mas ele nem sabe por que ele está sacudindo. Por que ele tem que sacudir a poeira num lugar e no outro não? Ou se tem que sacudir a poeira em todo lugar, né? Então vale lembrar que isso não é uma informação para ser um gesto mecânico, como eu falei ainda agora, para preservar a higiene. Não, nada a ver, tá? Vamos entender o que ele quer dizer. Então Emmanuel continua. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. O que é fermento? Fermento é aquele elemento que a gente coloca no bolo para o bolo crescer, ele ficar grandão, né? Às vezes até algumas crianças crescem muito, os pais falam assim, essa aí botaram muito fermento nela quando foi, né, na hora que nasceu, coisa assim, né? O pessoal brinca muito com isso. Então o que é extinção do fermento doentio? Então ele está falando que existe alguma coisa que acontece ou que aconteceu, né? A gente vai num lugar e não é bem recebido, ou a pessoa não te trata legal, ou aquela pessoa debocha de você, por você talvez ser espírita, né? Ou por você crer na imortalidade da alma, na reencarnação, que hoje em dia já não é mais uma crença, já é provado cientificamente. Procura depois no YouTube, provas científicas da reencarnação, e bota lá, Sérgio W. Soares. Eu dou essa palestra no mundo todo, mostrando as provas científicas. Mas tem gente que fica debochando e rindo. E aí, ó, o fermento doentio, a pessoa fica magoada, fica irritada, fica zangada. E o que isso pode acontecer, né? Então, o Emmanuel continua falando. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Então ele fala, foi num lugar e a pessoa debochou, ficou rindo, ou não aceita, ou não entende. Gente, se o próprio Jesus, até hoje, ele não é uma unanimidade, aí alguns vão falar, mas a maioria acredita nele. Não é a maioria, não. No nosso planeta Terra, a quantidade de cristãos, ela é apenas 1/3 da população. Você sabia disso? Se você chegar aqui no Brasil, você conhece Jesus? A pessoa, conheço e tal. Mas se você chegar na Índia, por exemplo, ou na China, e falar, né, você conhece Jesus? Ele vai falar, não, ele mora aqui por perto, qual é o endereço dele? Porque eles não sabem. Agora, se Jesus ainda não é uma unanimidade entre nós encarnados, imagine você. Você vai querer que todo mundo aceite o que você fala? Ou compreenda? Ou leve em consideração a tua boa vontade e tudo mais? Não é assim. Isso serve até como uma prova para nós de amor, de compreensão, de auxílio ao próximo, de entendimento que ainda não está no tempo daquela pessoa compreender. Então ele fala, não conserva a mágoa, elimina essa mágoa. Por quê? Vai chegar o momento daquela pessoa entender. Por isso Jesus dizia, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Mas se hoje ela não compreende, é por ignorância, por ignorar. E a gente tem uma tendência de querer que tudo se resolva nessa vida, nessa encarnação. Pode ser que ela não consiga evoluir muito nessa encarnação, mas numa próxima ela já vai ter esses registros. E isso vai levá-la a um crescimento, uma evolução, a um desenvolvimento, até que vai chegar uma hora que ela vai chegar lá. Vai aprender, vai compreender.
Então ele continua falando, né? Não conservar nenhuma mágoa em face da ignorância e da perversidade que se manifesta no caminho de nossas experiências comuns. Que a pessoa age ou reage contra você por ignorância, ok? Natural é o desejo de confiar aos outros, né, as sementes da verdade e do bem. Eu adquiro esse conhecimento, por isso a gente até recomenda, né, lá no Facebook, clica no curtir, clica no compartilhar, né? A gente aprende esse caminho, aprende essa verdade, aprende sobre a vida, né? Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a gente quer passar isso adiante, mas ele fala assim: entretanto, se somos recebidos pela hostilidade, às vezes é pela inimizade, pela provocação, pelo deboche, no meio a que nos dirigimos, então, né, eu vou para algumas pessoas, essas pessoas ficam, esse cara tá viajando, esse cara não sabe de nada, etc, etc, tudo bem. Ele fala, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos a tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Então você imagina, se você chega num lugar e fala, não sei, vamos supor, chega com uma novidade ou com uma informação para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento, que ainda não têm preparo para isso, elas vão rir de você, vão debochar de você. E aí adianta você ficar martelando e falando e insistindo, brigando, discutindo? Não adianta. É como você querer explicar física para um aluno que está na primeira série, que ainda está aprendendo a ler e escrever. Imagina a pessoa que está aprendendo a ler e escrever, né? Aprendendo as letras A, B, C, D, E. E aí você chega e fala para ela assim, olha só, anota aí, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B2 menos 4AC, fecha essa raiz sobre 2A. A pessoa fala, o quê? Isso é uma fórmula da equação do segundo grau, que é visto no 7º ano. Vai adiantar você explicar isso para uma pessoa que está acabando de aprender a ler e escrever? Talvez faça até ela desistir de querer ler e escrever, porque ainda não está no tempo dela, ainda não está no momento dela. Se você já compreende, que bom, que ótimo, segue teu caminho, vai em frente, né? Então ele coloca, essa insistência pode criar um atrito, pode criar um problema, uma dificuldade, uma briga, uma inimizade, né? Então ele continua falando, se alguém não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, poxa, esse cara está vindo falar comigo é porque ele gosta de mim, é porque ele quer o meu bem, né? Então ele fala, porque a perda de tempo em sentenças acusatórias. Muitas vezes a gente quer ajudar alguém, e esse alguém não está ainda pronto para receber aquela ajuda, aí fala, é um ignorante, é isso, é aquilo, aí você ataca aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa já está tão perturbada e você ainda vai atacar ela. Olha, não está na hora. Se você depois quiser conversar, precisar e tal, pode me chamar, a gente está aqui para conversar. Na hora certa. Aqui na Casa Espírita acontece muito isso. Vem às vezes alguma pessoa para conversar, para falar, mas às vezes ela não acredita em nada disso. Aí lá na frente ela começa a estudar, a compreender, tira uma dúvida aqui, tira uma dúvida ali. E aí começa a entender esse processo, como é que funciona, né? Ok? Então ele fala, tal atitude, né? Se eu ficar acusando, obrigando,
não soluciona os problemas espirituais. Aliás, muito pelo contrário. Eu chego com boa vontade para ajudar aquela pessoa. Ela já está perturbada, já não está legal. E não tem conhecimento, é ignorante, reage, briga, discute. Aí eu entro na briga. Então ela já estava com um padrão vibratório lá embaixo. Eu estou com o meu padrão elevado. Aí, tudo bem, eu não consigo subir o padrão dela. Então tudo bem, fica assim. Mas pior, eu baixo o meu padrão para ficar brigando e discutindo. No que vai dar isso? E quantas vezes a gente passa por isso no nosso dia a dia, né? Então vamos lá. Então ele diz aqui, tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Se aquele cara debocha, ou ele ri, ou ele fica zombando, todo mundo vai passar pelo mesmo processo. Vai desencarnar um dia, vai para o plano espiritual e vai aprender. Quem aprende agora, enquanto encarnado, essa transição é muito mais fácil, muito mais tranquila. A quitação de débitos nessa encarnação também ela é muito maior. Os resgates, a evolução, o progresso é muito maior. Agora, aquele outro que ainda não faz nada disso, isso não quer dizer que ele não vai progredir. Quer dizer que ele está progredindo num ritmo muito mais lento. Ou devagar, quase parando. Ou como dizem alguns, parado, quase devagando. Mas ele vai chegar lá. Nessa vida? Não sei. Mas ele vai chegar lá. Lembra daquela frase de Kardec sobre o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço. Não é pelo resultado, é pelo seu esforço. Porque se ele se esforçar, cedo ou tarde o resultado vai chegar. Nessa vida ou numa outra, o resultado vai chegar. Ele continua falando. Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação, na construção espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Vamos em frente. Vida que segue. Se tem gente que não quer ainda escutar, aprender, conhecer, tá bom. Às vezes a gente faz essa palestra das provas científicas da reencarnação e tem gente que ainda assim não quer acreditar. Ué, vai fazer o quê? Não está ainda no tempo dela. Você quer ver uma coisa? Existem pessoas no pleno século XXI, que acreditam que a Terra é plana, que ela não é redonda. Sérgio, não é possível. Não tem os satélites, não tem aquelas imagens, não tem aqueles vídeos, aquilo tudo da NASA ali que mostra, a gente entrando em qualquer site na internet que acontece aquilo. Tem. Mas ainda assim tem pessoas que acham que a Terra é plana, como se acreditava lá nos anos 1500, mais ou menos. E aí? Aí você vai brigar, vai discutir, vai mostrar. Se o sujeito ele não quer ainda acreditar nisso, vai fazer o quê? É o tempo dele. Mas um dia ele vai perceber. Nessa vida ou em outra vida. Deu para entender aí? Então, diante disso, vamos para Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Onde estudaremos hoje o item 9, que fala sobre a vingança, ok? Então, nessa parte é uma mensagem enviada pelo espírito Júlio Olivier, em Paris, no ano de 1862. Vamos ver o que ele fala sobre a vingança. Então ele começa assim: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Então ele já coloca que vai chegar um dia
onde as pessoas não mais se deixarão levar pelo sentimento da vingança. Vão trabalhar o progresso, vão trabalhar a evolução, vão trabalhar o amor. Ainda não chegou essa época, mas já é bem menor se a gente levar em consideração século 17, 18, 19. Ele continua falando: e como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, cujos guantes, guante era aquela luva de ferro, né, de armadura antiga, tá? Então era um hábito, né? Ele fala o duelo, era aquilo, né, que o cara usava aquelas luvas para combater. Então ele fala: como duelo, um dos derradeiros vestígios do hábito selvagem, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Vamos ver essa frase aqui direitinho. Então ele fala: o pessoal agindo de uma forma selvagem. O cara fez uma coisa que foi errada, eu vou me vingar, eu vou matar aquele cara, eu vou agredir, eu vou não sei o que lá, e quer brigar. Então ele fala que isso, né, desde o começo da era cristã, isso vem acontecendo já ao longo de vários e vários séculos. E ele diz que isso constitui um atraso dos homens. E fala que além de ser um atraso dos homens, ele coloca também como atraso dos espíritos que ainda inspirem. Como assim dos espíritos que ainda inspirem, Sérgio? Vamos lá. Pergunta número 459 do Livro dos Espíritos: podem os espíritos nos influenciar? E a resposta: muito mais do que isso. Em verdade, muitas vezes são eles que vos conduzem. Então, às vezes, aquele espírito, vem no espírito e joga a ideia para você. Se vinga, não deixa isso acontecer não. É muito engraçado que a pessoa às vezes fala assim: eu não tenho mediunidade nenhuma, e acha que mediunidade é psicografar assim, igual o Chico Xavier, ou então ver pessoas, ver espíritos, ou escutar vozes. Não é necessariamente assim. A pessoa acha que mediunidade é escutar alguém falando assim: fulano! Não, não é. Essa mediunidade, ela vem na fonte, no cérebro, no teu pensamento. Mas Sérgio, como é que eu vou saber quando é que um pensamento é meu e quando é que é o de um espírito? Presta atenção nos teus pensamentos e observa. Quando é que um pensamento é teu, basta você reparar, esse vem na primeira pessoa. Lembra a primeira pessoa? Eu. Né? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Primeira pessoa, eu. Eu vou gravar o Evangelho no lar. Eu vou publicar esse estudo para vocês. Eu vou beber água. Ele vem na primeira pessoa. Quando é de algum espírito, ele vem na segunda ou na terceira pessoa. Tu tem que se vingar. Tu tem que reagir. Tu não pode deixar... vem na segunda pessoa. Ou na terceira. Por que você não mata ele? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Vem na terceira pessoa. Deu para perceber isso aí? Então, é importante compreender. Por isso é que ele fala atraso dos homens e dos espíritos que estão ali, né, obsediando aquele sujeito e levando ele a ter esse tipo de comportamento, de querer se vingar. Vamos ver o que mais que ele fala. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Se você é espírita, verdadeiramente, você deve levar isso em conta. Por quê? Essa vingança vai trazer o que de proveitoso?
Você vai querer fazer a justiça com as próprias mãos? Ou é preferível que ele tenha a justiça dos homens e a justiça de Deus? Quando a justiça dos homens for falha, porque ainda é. Então, se eu tenho essa certeza da lei de causa e efeito, e aquilo que aquele cara fez, ele vai colher lá na frente, por que eu vou querer me vingar? Aliás, muitas vezes a pessoa fala, não, que eu vou sentir paz, que eu vou sentir... Tá bom, ela vai sentir uma paz temporária na hora que consegue se vingar. Falo isso na condição de terapeuta. As pessoas que fazem terapia comigo, que falam que quando se vingam, sentem sim uma paz naquele primeiro momento, mas depois fica um peso, fica uma coisa... Até porque baixaram o seu padrão vibratório. O sujeito lá é um assassino, matou, eu tenho que me vingar, vou matar ele, tá? Você matou ele, você agora virou um assassino também. Sérgio, mas foi porque, não importa, você virou um assassino também. Olha aí como é que fica. É fácil controlar isso? Não, claro que não é. Nossa, um pai que perde um filho, a mãe, né, que o filho desencarna, nossa, não é fácil não. Mas é importante ter esse conhecimento. Então ele fala, né, sobre o espírita com relação a isso. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Jesus falou que perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então ele coloca isso. Eu não vou dizer eu não ser cristão, mas ele não vai estar agindo como cristão. Porque na hora que está nervoso, né, pode acontecer alguma coisa, mas que ela consiga ter o discernimento disso. Então ele fala, perdoai, já falou sobre isso. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, maléfica, né, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fira sobre o outro a quem chama seu inimigo. Desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Então ele fala, quando a pessoa está mais propensa a essa vingança, ela se inflama, fica com mais raiva, fica mais nervoso e passa a agir sem pensar. É por isso, inclusive, que a gente recomenda, não só em caso de vingança, em caso de momentos que você está de cabeça quente, evita a discussão. Ah, mas eu quero falar, mas eu quero isso, mas eu tenho razão. Mas está de cabeça quente, evita. Você pode até chegar para aquela pessoa e falar, esse assunto não terminou não. A gente ainda vai falar sobre isso, mas não agora. Porque nem eu, nem a outra pessoa estamos em condições de falar. De cabeça quente, de sangue quente, como é que vai ficar? Né? Então ele continua com essa situação. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, com fingimentos, né? Ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, desonestos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado, o momento oportuno, para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Então o cara faz um discurso de paz, que não vai vingar, que não vai fazer nada, mas na prática ele está doido para sentar a lenha lá com aquela pessoa. Mas ninguém viu. O que adianta ninguém viu?
Você tem um registro, tudo aquilo que é feito fica registrado. E no plano espiritual se resgata isso, se observa isso. Tudo está sendo registrado. Cada situação, cada pensamento, cada sentimento é registrado. Então ele coloca ainda, né? Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Eu não gosto daquela pessoa, tudo bem, eu não vou matar ela não, mas eu vou queimar o filme dela, vou acabar com a imagem dela, Ué, como é que fica aí então? Está se vingando de uma certa maneira, né? Não recua diante da calúnia e suas pérfidas. O que seriam pérfidas? Seriam desleais, falsas insinuações. Então aquele cara agiu errado e você começa a levantar um monte de coisa, né, muitas vezes errada também, sobre aquele sujeito. Você está ficando igual a ele. Então ele diz, falsas insinuações habilmente espalhadas a todos os ventos se vão avolumando, vão crescendo pelo caminho. Então, aquele cara plantou a discórdia, você ficou irritado, se sentiu ferido, prejudicado, e você agora quer se vingar e começa a agir igualzinho com um monte de gente. Então está semeando mais discórdia ainda. Ok. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, ao invés de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato, perplexo, quando mãos que lhe se estendia agora se recusa a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado, destruído, ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga, assim 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Então ele está colocando aí o quê? Primeiro, o sujeito às vezes ele faz planos, né, para se vingar e tudo mais, e acha que ninguém nota. Mas isso já vai corroendo essa pessoa e consumindo ela, que ela já começa a mudar a sua forma de pensar, de sentir, de falar, de tratar os outros. E aí, pela lei de causa e efeito, pela lei de afinidade, melhor falando, pela lei de afinidade, aquelas pessoas que antes ficavam juntas, se afastam. Porque ele está indo para um outro caminho, ele está se tornando um cara igual àquele outro que não prestava. É preferível que ele enfrente aquilo, que ele vá de frente com aquela situação e resolva. Mas não pelo sentimento da vingança. Quando a gente fala sobre isso aqui, né, amar os vossos inimigos, é muito importante lembrar, não confundam amor com afinidade. Jesus fala, amai os vossos inimigos, é de compreender que no tempo certo eles vão evoluir, eles vão progredir. Eu não vou querer, se eles são atrasados e eu vou lançar ódio, eu estou ajudando, eu estou piorando a situação daquele cara. Eu estou piorando. Então eu vou trabalhar o sentimento de amor, no sentido, eu vou desejar a ele que Deus ajude, ilumine, que ele possa receber o esclarecimento, o auxílio, o amparo, para repensar as suas atitudes e perceber, encontrar o caminho certo. Ponto. Isso é amar os inimigos. Ter afinidade, não, eu vou chamar ele para o almoço de domingo lá em casa. Não, aí não. Isso é afinidade, não tem nada a ver com o amor. Jesus tinha lá os fariseus, os saduceus, os publicanos, ele era firme com todos eles, enfrentava todos eles, né? Mas ele nunca chegava, olha só, saduceu, fariseu, olha só, última ceia, pintou aqui, vem para cá, vem. Não. Ele chegava e era firme. Agora, ele trabalhava o amor nesse sentido, tá? De amar os inimigos. E aos amigos, ele amava
demonstrando afinidade. Então é esse o caminho aí, só para ficar claro, ok? Ele diz aqui, fora, pois, com os costumes selvagens, fora com processos de outros tempos, né, da vingança. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa. Sem caridade não há salvação. Então ele fala que ele foge da sintonia com os bons espíritos, porque ele está nesse padrão vibratório, ok? E aí, ao invés de elevar os pensamentos, ele pensa em vingança, em revolta, em matar, em agredir. São vibrações inferiores, vai ficar compatível com espíritos inferiores. Aí daqui a pouco vem na casa espírita com um processo de obsessão, com um processo de perturbação, um monte de coisa dando errado, um monte de coisa. Por quê? Que ele baixou o padrão vibratório. Então é até uma questão de inteligência isso, né? Então ele coloca, sem caridade não há salvação. Mas, não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então trabalha o perdão, que ele siga o caminho dele, pronto, vida que segue. Até para que você não prejudique a sua vida, ok? Tendo feito esse estudo, é hora da prece para pessoas amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas. Eu começo a prece, quando eu falo pausou, você pausa aí, menciona o nome das pessoas, ok? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre de Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido especial para cada irmãozinho e irmãzinha encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber a devida ajuda, auxílio e amparo. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar esses nomes, pausou aí. Soltou o pause, é hora da fluidificação da água. Então, pode pausar aí se você quiser. Se você estiver escutando agora pela rádio, corre lá, pega uma garrafa, pega uma água, um copo, uma jarra, um vasilhame, coloca a água ali, tá? Se você olhar aqui, ó, programa Minutos de Espiritismo número 23, depois você procura na internet, tem o estudo completo da fluidificação da água. Feito isso, vou colocar as mãos sobre essa jarra, sobre esse copo, ou o que quer que seja, e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com o nosso organismo, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz aqui a fluidificação da água, já estou colocando aqui no meu copo. Saúde. Chegou o momento da prece de encerramento, né? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado e de conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que harmonizaram, limparam e higienizaram este ambiente no qual nos encontramos e que possamos fazer por onde, durante a semana, mantê-lo exatamente assim como se encontra, trabalhando bons valores, bons pensamentos, bons sentimentos e principalmente boas atitudes. Que possamos assimilar todos os conteúdos estudados hoje e praticá-los em nosso dia a dia. E que nos seja possível também na próxima semana aqui estarmos para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Então, diante disso, né, estamos finalizando. Desejamos aí a todos uma semana de muita luz, de muita paz, de muita tranquilidade,
tudo de bom, tudo de melhor, né? E encontro marcado na semana que vem. Semana que vem estamos de volta, ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau!